Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a participação de cada um, de cada uma de vocês, agradecer muito a participação da minha família, né, nesse momento. Eu, particularmente, eu adoro fazer uma aula assim, nesse estilo. Fiz durante muitos e muitos anos. Inclusive, foi assim que eu conheci o marido, né? Da Sandra Liane, que hoje é diretora da nossa área. Nunca vou esquecer quando eu tive a oportunidade de fazer uma aula junto com o meu marido. E antes de eu sair da sala, ele me falou: Olha, eu sou marido da Sandra Liane, ela acabou de entrar na Mary Kay, mas você vai ouvir falar dela. Então eu nunca esqueci, né? Como eu conheci o Clayton. E, na verdade, o que me inspirou tá aqui, faz muito tempo que a gente não faz isso, mas o que me inspirou foi que eu recebi o Bruno, marido da Tamires, que é uma consultora maravilhosa da minha unidade. Eu recebi na minha casa e nós ficamos aqui por 4 horas conversando, falando do negócio, e aquilo realmente trouxe uma clareza muito grande, né, para mim em relação a eles enquanto família e para eles também em relação ao negócio. Então, a ideia aqui é que a gente possa caminhar juntos, né? E por conta disso, nós temos aí os convidados muito especiais, né? Meu marido, Luiz. Luiz, sou casada com ele há 25 anos. Estão aqui também na aula minhas duas filhas, Rebeca, hoje com 23 anos, e Bruna, com 6 anos. Quando eu entrei na Mary Kay, a Rebeca tinha a idade que a Bruna tem hoje, 6 anos de idade. E meu marido é professor, né? Eu acho que é sempre bem interessante vocês conhecerem a formação. Eu gosto muito de saber também o que é que faz a pessoa, o que faz o marido, o que faz o familiar, porque isso vai influenciar, obviamente, na compreensão do negócio, vai influenciar no apoio em relação ao negócio. Aqui em casa, nós dois éramos professores, então meu marido é professor de cursinho, ele fez física e biologia. Hoje ele também trabalha com inteligência artificial e também desenvolve suplementos, né? Então hoje ele também hoje ele também empreende nesse ramo. Mas quando eu comecei na Mary Kay, nós dois éramos da área da educação. Então nós não tínhamos realmente dimensão de empreendedorismo, de ter um negócio próprio. Então a gente veio aí ao longo dos anos aprendendo muito um com o outro, e eu falo que se eu tivesse, né, estava falando antes da gente começar a gravar, se eu tivesse tido uma aula como essa, né, se ele tivesse participado de uma aula como essa, quando eu comecei no negócio Mary Kay, teria facilitado demais a nossa vida. O chat vai ficar liberado o tempo todo, então se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, sintam-se à vontade para fazer a pergunta que vocês quiserem fazer, né? Então aqui eu não combinei absolutamente nada com ele, né? Eu aprendi isso com ele quando eu comecei a dar aula, que quanto menos você combina quando você está dando aula com uma outra pessoa, mais o negócio flui. Então a ideia aqui é realmente fluir, é a gente realmente responder e falar o que realmente acontece, o que de fato acontece no nosso dia a dia. Então essa é a nossa família, né? Tá longe de ser a família Doriana, então é uma família como a grande maioria das famílias, é uma família que tem sim os seus desafios, que passa também aí por vários percalços, mas de toda forma seguimos juntos aí, né? Há quase 30 anos. Então, temos duas filhas, como eu já apresentei, Rebeca e Bruna. E por que que eu ingressei na Mary Kay lá em 2018? Eu tô há 17 anos, 2000 e... Gente do céu, foi em novembro de 2008. 2008, exatamente. Eu entrei na Mary Kay em novembro de 2008, professora universitária, estava terminando meu doutorado, mas eu me deparei
com um salário que ia aumentar R$ 160 quando eu entregasse o doutorado. E eu dava aula numa universidade em São Bernardo do Campo, e essa universidade, naquele momento, estava demitindo boa parte das professoras, dos professores que tinham doutorado. Por quê? Porque todo curso, quem dá aula, não sei se tem alguém da educação aqui, sabe? Como é que funciona um curso universitário? Você tem que ter um número X de mestres e doutores. E o curso de fisioterapia já tinha. Então, eu entregar o doutorado não ia facilitar e não ia melhorar nada a vida deles. Na verdade, só ia prejudicar porque eles iam ter que me pagar mais por isso. Era só R$ 160, mas era mais para a empresa. Enfim, entrei em novembro de 2008 porque eu vi que realmente na fisioterapia e na função que eu exercia naquela época na fisioterapia, eu não tinha como almejar novos patamares, só se eu quisesse assumir uma coordenação, uma orientação, mas nunca almejei isso, mesmo porque o salário era igual ao estar em sala de aula. E eu adorava estar em sala de aula, então não fazia sentido nenhum para mim sair da parte prática e ir para a parte burocrática do negócio. Enfim, então eu já estava de olho, já estava pensando o que eu poderia fazer, né, para ganhar dinheiro fora da fisioterapia. E na época, eu e meu marido, a gente tinha visto de começar a construir casa, mas tinha tido um boom imobiliário nos Estados Unidos, não era o momento, e tudo que eu via para investir, para começar um negócio, o investimento era muito alto e o retorno depois de 2, 3 anos. Então, não sei aqui se temos pessoas que têm negócios próprios, mas o retorno, se você vai hoje lá fazer uma consultoria no Sebrae, eles vão te falar: olha, você vai investir mais ou menos tanto e o retorno é 2, 3 anos. Nenhum negócio te dá retorno muito antes que isso. E aí eu ficava, obviamente, muito insegura. Mas bem nesse período, a minha mãe estava saindo de um casamento conturbado e ela ingressou na Mary Kay. Quando a minha mãe ingressou na Mary Kay, porque eu intermediei o contato dela com a minha amiga que já estava na Mary Kay, eu fui a uma reunião para saber como é que eu poderia ajudar a minha mãe. E quando Mãe, não tá passando o slide, tá? Não ok, tá mostrando a foto. ok, vou só aqui. Obrigada aqui, Beca. Peraí que tem várias fotos. Peraí que tem muitas fotos. Travou aqui, mas vamos voltar. Tá aqui. Foi. Acho que agora foi, gente. Tô aparecendo eu e a foto, certo? Tô eu com a minha bolsinha da Mary Kay. É, agora foi. Tá ok? Obrigada, Beca. Então, eu fui na reunião de unidade, né? Então, quando a tua esposa, a tua filha, a tua mãe, o teu marido fala que vai numa reunião de unidade, é uma reunião de negócio, né? A gente não vai para tomar café, a gente não vai para comer bolo, apesar da gente tomar café e comer bolo também, né, meninas? Ontem na minha teve um panetone de pistache delicioso, por exemplo. Mas a gente não vai para isso, a gente vai realmente para saber um pouco mais do negócio, para aprimorar conhecimento, para aprender. Bom, e quando eu fui numa reunião de unidade, eu fui com a única intenção de aprender sobre o negócio para poder ajudar a minha mãe. Foi essa a minha real intenção. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que a Mary Kay tinha um plano de negócios e eu falei, gente, parece que se eu começar também a fazer esse negócio, eu também posso me desenvolver, né? E por que eu achei que eu também poderia me desenvolver? Porque lá eu vi a minha amiga que era fisioterapeuta que estava se desenvolvendo, eu vi uma advogada que estava se desenvolvendo e eu vi uma dona de casa, uma mulher que não tinha formação que estava se desenvolvendo. As três eram diretoras. E aquilo realmente me tocou naquele momento, porque eu falei, gente, uma é fisioterapeuta, nunca trabalhou com cosmético, nunca usou nada e tá vendendo produto e é diretora. A outra é advogada, né? A gente vende, advogada vende serviço, fisioterapeuta vende serviço, mas não vende produto e tal. Falei, bom, tá. E a outra era dona de casa, sem formação universitária, nunca tinha trabalhado na vida, mas era também diretora. Então aquilo realmente me chamou muita atenção. Eu falei, gente, eu tenho gana para trabalhar, eu tenho disposição para trabalhar. Então, eu penso, meu som tá falhando, gente?
Ou será que é só o da Não. Darlene? Não? Não. Tá ok. Então, querida, deve ser a tua conexão mesmo. Então, o que que aconteceu? Aí eu falei assim, nossa, interessante. Então, eu vou começar também a fazer esse negócio, porque eu tenho disposição para trabalhar e me parece que pessoas que têm disposição conseguem se desenvolver nesse negócio. E eu comecei, no mesmo dia eu fiz o meu cadastro, não fiz pedido junto, então essa é uma outra coisa, gente. O investimento no Mary Kay, ele é pequeno, né? O investimento é baixo. Hoje, o menor investimento que a pessoa pode entrar com um kit que custa menos de R$ 60. Então, o investimento é muito pequeno. Agora, conforme a gente vai desenvolvendo o nosso negócio, a gente vai investindo para a gente ter produtos à pronta entrega. Mas eu entrei na época só com kit de iniciação. Era um investimento na época, eu acredito que era de R$ 129, mais ou menos isso. Quando eu cheguei em casa, então, quando eu cheguei em casa, essa era eu, olha, eu tô aqui embaixo de cabelinho preso, essa era eu na época que eu entrei, tá? Essa que tá de laranja é minha mãe, que tá com a minha diretora, que foi quem me apresentou a oportunidade, a Isabela, foi ela quem levou minha mãe para Mary Kay. E aqui embaixo tô eu ainda na fisioterapia. Então vocês estão vendo que eu já tô com o cabelo mais arrumado, eu estava numa colação de grau e eu já estava há um ano na Mary Kay. Eu tinha sido demitida, porque com um ano, eu estava há um ano na Mary Kay, já era diretora há um mês, 2 meses, e eu fui demitida. Quando eu fui demitida, gente, eu cheguei pro meu marido e eu falei assim, não sei aqui quem já foi demitido ou demitida, mas a sensação da demissão é uma coisa horrorosa. E na época eu falei para ele, olha, eu já tô na Mary Kay, eu sou diretora, se eu realmente focar e desenvolver esse negócio, em 6 meses eu vou estar ganhando na Mary Kay o que eu já ganhava na Metodista, que era a universidade na época que eu trabalhava. E na época, meu marido está aqui, não vai, né, me deixar mentir. Ele, inclusive, quando eu fui demitida, ele queria, inclusive, cortar a, a moça que eu tinha aqui, a minha secretária do lar. E um amigo dele, nunca vou esquecer disso, o Valmir, falou para ele, Luiz, a sua esposa, a sua mulher, nunca, ela sempre trabalhou fora. Então, ela não está acostumada a ficar em casa cuidando da casa. Então, não faça isso porque você vai acabar com o seu casamento. Então, ele segurou as pontas durante um período, e aí, com 6 meses, gente, com 6 meses, eu já ganhava o equivalente ao que eu ganhava na Metodista. Então, em nenhum momento a gente precisou fazer corte de custo, porque eu tinha perdido o meu trabalho. Então, realmente foi uma parceria. Então, a gente conversou e ele falou: não, então vai. Confio, então me deu carta branca também, né? E me apoiou, isso é importante, né? Confiou que eu realmente conheci o negócio, apesar dele naquela época não conhecer absolutamente nada do negócio, mas ele confiou que eu conhecia, que eu saberia fazer, que eu saberia desenvolver esse negócio, me apoiou. Fui convidada no mesmo período a começar a dar aula numa outra faculdade, a São Camilo, junto com a Patrícia Salerno, que é uma das pessoas que está nessa foto aqui embaixo comigo. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, Patrícia, né, tá aqui. Patrícia, na época, foi demitida junto comigo e nós duas fomos chamadas para dar aula na São Camilo. Patrícia foi e eu falei, eu não vou. Já conversei com o Luiz e eu vou ficar só na Mary Kay e eu vou focar nesse negócio e eu vou fazer o mesmo dinheiro que eu fazia na fisioterapia, eu vou fazer na Mary Kay, com uma diferença. Se eu continuar dando aula, eu não tenho a mesma perspectiva de crescimento que eu tenho se eu focar na Mary Kay, se eu ficar com a Mary Kay. E a Patrícia, na época, ela falou para mim assim: você tá louca, você acabou de. Eu tava quase finalizando o doutorado, né? Ela falou assim: você tá praticamente defendendo o teu doutorado, como é que você vai largar tudo para vender batom? E eu falei, Patrícia, são escolhas, né? Se não der certo, eu tenho a minha profissão, eu sei disso. Mas a Isabela é essa pessoa aqui de cima. A Isabela está desenvolvendo o negócio dela.
E Isabela era uma mulher que eu confiava muito, obviamente que continuo confiando, mas confiava muito na época. Eu falei, ela está desenvolvendo o negócio dela, ela tem a mesma formação que eu, né? Ela tem filhos pequenos, então eu sei que se ela está desenvolvendo, eu posso desenvolver e todas as outras pessoas podem desenvolver. E foi dessa maneira aí que eu ingressei no negócio, tá? O que que eu vi na época, tá, gente? Eu vi que era uma empresa, uma multinacional, presente no mercado há 63 anos. Hoje, né, está há 63 anos, estava há 17 anos a menos na época, mas mesmo assim era uma empresa que tinha muito tempo já lá nos Estados Unidos, uma empresa para se manter muito tempo nos Estados Unidos, não é uma empresa qualquer. Então hoje ela está no Brasil aqui há 27 anos, presente em mais de 40 países, né? Tem um faturamento mundial de mais de 3 bilhões de dólares. Foi eleita a empresa top número 1 em venda diretas na área de cosméticos. Aqui no Brasil, é a empresa que mais vende base. É a empresa na qual as consultoras, as pessoas, as mulheres, as pessoas de modo geral que trabalham com venda de cosméticos se sentem melhor remuneradas e valorizadas, tá? Isso a gente conquistou esse top one, né? Número 1 em relação a essa satisfação ano passado e este ano novamente, tá? Então nós somos também a empresa número 1 em venda de maquiagem, que a gente chama de color, na América Latina. E hoje nós temos mais de 300 produtos no nosso portfólio, dentre eles maquiagem, cuidados com a pele e fragrância. Essa é a sede do escritório em Dallas, tá? Um escritório belíssimo que vocês conseguem ver vídeos e acessar. Tem vários vídeos lá no Google que mostra. Essa é a vice-presidente da nossa empresa e esse é o presidente da nossa empresa. E aqui eu faço uma menção aí ao meu marido, porque quando eu conquistei a primeira viagem internacional com a Mary Kay, no primeiro dia da viagem, a gente entrou no quarto e ele falou para mim, né? Ele falou, Tatiana, agora eu entendi que a Mary Kay era uma empresa. Porque do jeito que você falava da Mary Kay, eu achava que Mary Kay era uma entidade. E naquela época eu achei isso muito curioso, mas eu entendi rapidamente. O erro tinha sido meu durante todo o momento que não apresentei para ele a empresa, né? Aqui na Mary Kay é tudo muito cor-de-rosa, é tudo muito reconhecimento, é muito seminário, é evento, a gente chama de evento, a gente chama de reunião de unidade, a gente chama de encontro de beleza. Então, para algumas pessoas, quando não conhecem um negócio, isso talvez pareça muito superficial, talvez pareça muito sonhador, talvez não seja palpável, né? E quando eu conquistei essa primeira viagem, ele viu que tinha uma vice-presidente, um presidente, ele falou: agora eu entendi que é uma empresa, existe uma hierarquia, né? Existe todo uma empresa por trás disso. Então eu falo isso porque o erro em nenhum momento foi dele. O erro, sem dúvida alguma, foi meu, que não apresentei para ele a empresa na época. Eu não sei se temos maridos aqui, mas eu não sei se isso também às vezes é a impressão de algum marido. Então vocês fiquem à vontade de escrever aí no chat e também fazer a pergunta que vocês quiserem fazer, tá? A nossa empresa é uma empresa que vem crescendo, por quê? Porque o número de mulheres que empreendem no Brasil vem crescendo também. É uma empresa que hoje nós temos homens e mulheres que trabalham, mas ela foi feita a princípio para mulheres, porque Mary Kay Ash, quando idealizou essa empresa, ela idealizou para que uma mulher pudesse se desenvolver, né? Uma mulher pudesse desenvolver, uma mulher pudesse conciliar Deus, família e carreira, né? Isso a gente defende na empresa. Então a gente, Mary Kay Ash, que é a fundadora, acreditava e eu acredito nisso também, que Deus permeia tudo que a gente faz, mas que a gente não precisa deixar a nossa família para desenvolver o nosso negócio, pelo contrário, né? E eu entendi isso muito rápido e eu sempre falo isso para todas as pessoas no meu entorno que o mais maravilhoso, né, e o que eu acredito e o que eu reconheço por ser uma mulher de sucesso, a mim e a todas vocês que estão aqui, é uma pessoa que sabe equilibrar.
né? É uma pessoa que sabe equilibrar as suas finanças, uma pessoa que sabe equilibrar o seu lado profissional, o seu lado pessoal, o seu lado espiritual, o seu lado familiar, né? Eu falo que para mim não adiantaria de nada desse planeta a conta tá lotada de dinheiro e eu não ter simplesmente com quem compartilhar, né? Com quem poder usufruir de experiências, por exemplo, nessa vida. Mas também não adiantaria de nada, né? Ficar o tempo todo adulando e babando o ovo para minha família ou para o meu marido e não ter aí condições, né, de poder proporcionar para as minhas filhas uma vida melhor, né? Um estudo excelente, saúde excelente e tantas coisas maravilhosas que nós podemos proporcionar aí para os nossos filhos, tá? Mary Kay é essa empresa, é uma empresa que vende todos esses produtos, é uma empresa que está sempre à frente da tecnologia, né? Então a gente preconiza muito isso, a gente trabalha muito em cima disso. Então, sempre que a Mary Kay entrega um produto, ela entrega um produto de altíssima tecnologia. Ontem mesmo eu estava dando uma aula falando de um produto que nós temos, que é o nosso produto que atualmente tem mais tecnologia investido ali, né? Que ele imita a barreira de proteção da pele. Então, é muito fácil vender um produto com essa qualidade e com um preço que é muito competitivo para o mercado nacional. E é por isso que eu costumo falar que a gente não tem competição aqui no Brasil, porque um produto com essa qualidade por esse preço, nós também não, nós realmente não temos competição, tá? Eu vou pular aqui algumas coisas, mas por favor, fiquem à vontade de fazer a pergunta que vocês quiserem, tá? Só porque eu quero dar espaço para o meu marido e também minha filha falar um pouco, porque eu acho que esse é o bacana da gente estar aqui todo mundo junto. Outro ponto importante, gente, é você entender qual é o trabalho nosso, qual é o meu trabalho como consultora, qual é o trabalho da tua esposa, da tua filha, da tua mãe como consultora. A gente faz a consultoria de beleza, então a gente entende o que é que a pessoa precisa, quais são os benefícios que ela busca para a pele dela, e mediante a essa consultoria, a gente oferece produtos, né? Produtos que podem ser o cosmético em si, mas muitas vezes também essas pessoas precisam de uma oportunidade de trabalho. Então a gente pode sim e deve oferecer a oportunidade de negócio, tá? E quando eu ofereço a oportunidade de negócio, a gente monta o nosso próprio time. Tatiana, e aí eu monto o meu próprio time. Então quer dizer que a Mary Kay, ela é uma pirâmide, então pode ser que muitos de vocês tenham essa dúvida. E eu acho importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque essa dúvida não pode existir. Você tem que ter clareza a respeito do que é o negócio Mary Kay. Eu vou te explicar agora, com o máximo de detalhes possível, para que isso fique claro. Primeiro ponto: existe pirâmide. Pirâmide é ilegal. Esse é o primeiro ponto. Pirâmide não comercializa produto. Pirâmide comercializa dinheiro. Quem entrou primeiro na pirâmide está no topo. Se essa pessoa sair da pirâmide, todo o resto tem que sair. Se ela morrer, todo o resto morre, tá? Então, pirâmide é uma coisa ilegal, é algo que vai girar dinheiro, certo? Ok. Empresa multinível, porque às vezes eu escuto também, tá, eu também trabalho com multinível. Não, nós não somos multinível. Multinível é legalizado, sim. O que é multinível? Quais empresas que a gente conhece que são multinível? Por exemplo, a Herbalife, maravilhosa, é multinível. O que caracteriza uma empresa multinível? Vende produto? Sim, vende produto. Mas, dependendo de quanto você investe, quando você entra no negócio, você entra em um determinado nível. Por isso que ela é multinível. Se eu entrar com R$ 100, eu tô num nível. Se eu entrar com 1.000, eu tô num outro nível. Se eu entrar com 10.000, eu tô num outro nível. Mary Kay é o quê? Uma empresa de venda direta. Quais
empresas de venda direta de cosméticos nós temos aqui no Brasil para que a gente possa fazer essa relação aí? Natura é uma empresa de venda direta de cosméticos. Avon é uma empresa de venda direta de cosméticos. O que é uma empresa com venda direta? Você vai comprar o produto direto da empresa, não tem intermediador. Você tem que vender o produto. A base do negócio é a venda do produto. Eu não estaria aqui se eu não vendesse o produto. Tua esposa, tua mulher, a tua filha não estaria aí se ela não vendesse o produto, tá? Agora, são empresas, todas essas que eu falei, são empresas de venda direta que elas têm um plano de negócio, tá? Então, essa é a diferença. Tá? Existem empresas de venda direta que não têm plano de negócio. A Mary Kay, a Natura, a Avon, são empresas que elas têm um plano de negócio. É essa a diferença, tá? Então, só para que a gente possa aí entender, é uma empresa de venda direta. Então, o que é uma empresa de venda direta? Você comercializa um produto. Aqui, se você entrar hoje com 100 reais, vai, um kit básico lá, que é o de 60 reais, não chega a 60 reais, você entra como consultora. Se você entrar na Mary Kay hoje e investir 10 mil reais, você entra como consultora. Se você investir 100 mil reais, você entra como consultora. Então, você não entra em níveis diferentes porque você investiu mais ou menos. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Aqui eu trouxe para vocês a tabelinha em relação às nossas vendas, tá? A princípio foi isso que me chamou muita atenção logo de cara quando eu comecei a vender o produto. Por quê? Porque aqui ganha-se dinheiro de verdade vendendo o produto. E foi isso que eu vi logo que eu entrei. Tá? Os slides estão passando, né? Porque agora eu vou colocar números e aí é importante que vocês acompanhem. Quando eu entrei na Mary Kay, a minha hora-aula na Metodista era 40 reais. Eu saía, fazia minhas vendas, atendia as pessoas, e aí sempre que eu saía Sempre, gente, isso eu faço até hoje. Quando eu saio de um evento, quando eu saio de uma sessão, quando eu saio de uma aula de maquiagem, seja lá o que for, eu faço conta para ver quanto que de fato eu estou ganhando, tá? E aí eu fazia essas contas e eu via que a minha hora na Metodista valia 40 reais. A minha hora na Mary Kay valia 50 reais. Só que eu estava na Metodista, na fisioterapia. Na Metodista eu estava há 10 anos, na fisioterapia quase 15. E na Mary Kay eu estava há nem um ano. Isso começou a me chamar muita atenção. Então aqui eu trouxe uma comparação, tá? Que às vezes a gente não faz. Suponha que hoje você tenha um trabalho que te traz 4 mil reais no mês. Ele te paga 4 mil reais no mês, tá? Esse é o bruto. Qual vai ser o líquido? Você vai ter um desconto mais ou menos de 20%, você vai ganhar 3.200. Com 8 horas trabalhada, pelo menos 1 hora de transporte. Meia hora para ir, meia hora para voltar. Trabalha 22 dias úteis, né? No mês. Quanto que você vai ganhar por hora? É só você pegar 3.200 e dividir pelo número de horas trabalhadas, tá? Considerando 8 horas diárias, né? Teu ganho hora vai ser de 16 reais. Fui numa sessão, atendi 3 clientes, fui numa demonstração de produtos, num spa facial, numa aula de maquiagem. Atendi 3 clientes, vendi 150 reais por cliente, que é a média Mary Kay Brasil, é o ticket médio aqui do Brasil. Somei ali, naquele tempo trabalhado, 450 reais. Tive aí 40% de desconto, 67% de lucratividade. Qual foi o meu ganho hora? 180 reais, tá? 180 reais. Então, isso aqui, gente, eu comecei a fazer toda vez que eu saía de uma sessão. Então, aqui no caso, atendendo 3 pessoas, aqui eu atendi uma pessoa. Vendi para essa pessoa 200 reais. Quanto que eu ganhei naquela hora? 80 reais. Então, foi essa conta que eu comecei a fazer. Cada base que eu vendia, cada sistema de cuidados com a pele que eu vendia. E aí eu comecei a ver que eu poderia ganhar muito dinheiro com a Mary Kay. E aqui eu te trouxe um exemplo. Suponha que você ganhou aí, né, e trabalhou 1 hora
no dia de hoje, ganhou nessa 1 hora R$ 120. Se você trabalhar 8 horas, né, na tua semana, por exemplo, você vai fazer R$ 960 aí na tua semana, por exemplo. Agora, suponha que você faça isso num dia. Você fez R$ 960 num dia. Rebeca, você já trabalhou comigo numa sessão uma vez. Você foi fazer um evento comigo e com a Soraya. Você lembra quanto eu depositei para você nesse dia? Foi um dia de trabalho. Você lembra o valor? Não Não combinei lembro isso com ela. exatamente. Eu acho que foi R$ 800. Foi R$ 840, né? Esse foi o resultado do lucro de um dia de trabalho dividido por 3. Então, nesse dia, eu, Rebeca e uma outra consultora, nós lucramos junto, faz aí 840 vezes 3, dá mais de R$ 2.400. E aí eu dividi. Rebeca não tinha produto, não tinha nada, quem tinha dado os produtos era eu, ela foi realmente para ajudar. Eu depositei nesse dia para ela R$ 840 de lucro. Então, assim, ganha-se muito dinheiro. Trabalhamos aquele dia? Muito. Não sei se você lembra que nós chegamos bem cedo e a gente foi sair de lá mais de 9 horas da noite. Trabalhamos, era um evento, a gente atendeu muita gente, a gente ficou fazendo o fechamento, mas também lucramos muito, né? Então, num dia de trabalho, R$ 840 para cada uma, mais de 2.400 de lucro só naquele dia. Bom, suponha que eu faça isso no meu dia, que eu ganho R$ 960 no dia de lucro. E se eu fizer isso 20 dias úteis no meu mês, eu vou lucrar R$ 19.200, tá? Eu trouxe para esse patamar, eu não, deixa eu dar uma olhada quem aqui está assistindo, porque é claro que isso não é todo mundo que faz, mas tem pessoas que fazem isso sim. E aí posso falar que tem uma pessoa aqui, por exemplo, que eu posso assinar embaixo, porque ela faz isso, né? Ela fez isso como consultora e ela ensina muito a gente a fazer isso, que é a Josidete. Josidete teve, inclusive, a filha dela, que foi rainha do Brasil no ano passado, a filha biológica dela. E tem um lucro, né? Faz de venda um lucro assim alto no mês. Trabalha-se, trabalha-se, vende-se, vende-se, lucra-se, lucra-se. Agora, é claro que eu tô falando aí, talvez, de um extremo, né? Mas vamos equilibrar isso, né? Que você atenda um cliente por dia, que você atenda 2 clientes por dia, que você lucre aí por mês, por dia, R$ 200. Se você lucrar R$ 200 por dia, no final de uma semana você fez R$ 1.000, no final de um mês você fez R$ 4.000. Né? Agora, para lucrar 200 por dia, quanto eu preciso ter vendido naquele dia? R$ 500, eu preciso atender 3 pessoas. Eu preciso trabalhar 3, 4 horas, tá? Essa é a realidade do nosso negócio. E aqui tá a Rebeca, né? Não sei se o Luiz vai lembrar, mas aqui foi uma das primeiras sessões que eu fiz, né? Foi numa comunidade. Quando eu saí esse dia, e eu lembro do Luiz, assim, com muito. Ele estava me apoiando realmente. Ele falou: ai, tomara que você venda R$ 50. E foi a primeira vez que eu fui fazer sessão. Era uma comunidade aqui, perto do Céu Jambeiro, aqui extremo da Zona Leste. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Não vamos fazer muito mais que isso. Na primeira vez que eu fui, aí nós vendemos R$ 900. Tá aí a Rebeca de roxo, tá? Ela ia para me ajudar, ela ia para encher cumbuca, tirar água de cumbuca, trocar descartáveis. Então aqui tô eu logo no começo da minha jornada Mary Kay, fazendo sessão numa comunidade, e aqui embaixo eu fazendo sessão no Hospital Albert Einstein. Então não tem lugar que é ruim para vender, lugar que é bom para vender. E eu falo o seguinte sempre, gente, o dinheiro ele não muda. Ele não termina no país. O dinheiro ele só muda de mãos. Então, se às vezes eu estou trabalhando com um público aqui, esse público está sem dinheiro, eu preciso ir para outro público, porque aquele outro público vai estar com dinheiro, tá? Então, não tem ninguém aqui, o dinheiro, o país está em crise, as pessoas estão sem dinheiro, porque a gente que trabalha com vendas, às vezes escuta isso. Não, o dinheiro não acaba, o dinheiro ele só muda de mãos. E aqui tô eu na mesa da minha casa, logo no meu começo de Mary Kay,
fazendo uma aula de maquiagem para clientes e consultoras. E aí vocês vão ver que eu vou trazer fotos e eu faço isso até hoje. Era a casa que eu morava, né? Então a gente está lembrando. Aqui eram sessões também, eram bazares que eu fiz. Esse bazar que vocês estão vendo aqui embaixo, que eu estou atendendo uma menina branquinha, era minha prima. Esse bazar foi um bazar super chique no Guarujá. Nós ficamos lá 4 dias, eu e uma amiga, e nós vendemos R$ 250. Com essa mesma amiga, eu fazia eventos de vender aí R$ 9.000 no final de semana. E era um evento simples. E aí, esse evento que foi numa Páscoa e a gente foi fazer nesse lugar super chique lá no Guarujá, nós vendemos R$ 250. E por que eu tô falando isso? Porque terão vezes que a gente vai vender muito e terão vezes que a gente não vai vender e tá tudo certo, porque trabalhar com vendas é isso mesmo. Tô eu aí no meu começo de Mary Kay e aqui eu quero te mostrar que esse é o negócio Mary Kay. Todo mundo entra como consultora, depois de consultora, você, se quiser montar o seu time, e foi isso que eu decidi fazer, você vai ser uma futura diretora, e depois você vai ser uma diretora de vendas, e depois você vai ser uma diretora nacional, que é hoje o patamar que eu alcancei dentro da empresa. Mas quando comecei, há 17 anos atrás, eu, eu comecei exatamente como todo mundo começa como consultora de beleza, tá? Aqui tá o meu começo, são as minhas fotos de começo. Eu vou pular tudo isso, né? Saiu de lado o carro. Agora eu quero abrir. Não sei se vocês querem fazer perguntas. Eu gostaria de falar um pouquinho, pedir um pouquinho para o Luiz dar uma palhinha. Luiz está por aí? Podia abrir o áudio. Tô aqui, dá Tá pra... aqui. Isso. Consegue falar um pouquinho e dar um pouquinho a tua visão a respeito do negócio, que aí depois eu continuo. Mas eu vou Bem, pedir para a primeiro, boa Rebeca, noite a tá? todos, né? Tá bom. Primeiro, boa noite a todos. Ah, eu acho gostoso ouvir a Tati falar, né? Porque a gente tá, o que você está há quantos anos no negócio? 20 anos no negócio, quase. 17, E é. ela realmente, ela está desde o início, né, sendo treinada em vendas pela Mary Kay. Então, a Mary Kay é uma empresa, ela fabrica produtos, né, aí mais de 300 produtos. E óbvio que toda empresa que fabrica produtos tem e quer vender seus produtos. E a maneira que eu achei genial, tá, depois que eu descobri o que que a Mary Kay é que ela pega vendedores, tá, tecnicamente, e treina esses vendedores, né? Passando por escalas, desde a entrada, né? Como consultora, aí vai aprendendo a vender, vai criando o seu time, porque a Tati falou de, olha, eu vou vender tantas horas por semana, eu vou oferecer para tantas pessoas e tal. É óbvio que isso é uma das bases mais importantes, né, da venda, que é ter o cliente e fazer a venda para o cliente. Mas, ao mesmo tempo, você vai crescendo nessa carreira porque você vai se tornando o quê? Uma pessoa que vai ter outras pessoas que vão ser treinadas por você e você vai ser o consultor, o diretor de vendas dessas pessoas. Então, o tempo todo é treinamento de venda, treinamento de venda, treinamento de venda. E a sua equipe, né, além das vendas que você vai fazer semanais, ela vai aumentando. E óbvio que quanto mais gente entrar na tua equipe, que eu acho isso também fantástico, você vai receber um percentual sobre o trabalho que você tem em treinar essas pessoas. Porque o tempo todo essa empresa, quando ela fala, fui no evento tal, fui no Luiz, evento eu tal, queria, eu quero é que treinamento. deixa eu te falar uma coisa. Só fala para mim para que os maridos, qual é a sua perspectiva em relação ao meu trabalho? A sua perspectiva não, a tua visão em relação ao meu trabalho. Então, e aí o tempo todo a gente começou a aprender o que é uma empresa aqui em casa, porque é o que ela falou, a gente era professor. Ela começou, sem querer, na verdade, né, a ensinar a gente o que é uma empresa, como funciona uma empresa, como funciona o sistema de vendas, e modificou a vida de todo mundo em casa, né? Tanto é que ela começou a ganhar muito bem, né?
reconhecimentos que empresas normais e tradicionais nunca vão te dar. Você tem um salário fixo e pronto, cumpra a sua função e já era. Aí não, você tem sempre um crescimento, e esse crescimento possibilitou a gente conhecer vários lugares. Ela ganhou muitos reconhecimentos de carros, ela ganha carro desde que entrou, Tem viagens, aqui até os entendeu? carros, E olha. Eu mostrei aqui, deixa eu mostrar aqui, já que é, você falou do carro. Essa primeira foto aqui, eu com o Soul, é o primeiro carro. Hoje já são 6 carros cor-de-rosa. Aí o segundo carro, gente, é esse que saiu de lado. Eu não tinha percebido que estava de lado. Mas foi um carro que, quando eu ganhei meu segundo carro, eu dei um carro para o Luiz, né? Eu fui lá, troquei o carro, pus, ó, e dei realmente o era um carro para. Lancer zero, novinho. Eu dei, e por que que eu fiz isso, né, gente? Então, na época, foi o que eu falei para vocês. O Luiz não entendia do negócio, e assim, apesar de eu já estar bem me desenvolvendo, já ter me desenvolvido muito, ele ainda não entendia. E muitas vezes, quando a pessoa não entende, ele não sabe muito bem como te apoiar, né? E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou dar um carro para ele, porque olha, vai ser um presentaço, né? Imagina um homem ganhar um carro, gente, né? Eu adoraria ganhar um carro, né? Eu já ganho o da Mary Kay, mas assim, vocês não gostariam? Aí eu dei o carro para ele. Então, o segundo carro foi o carro que eu dei para ele. Aí depois o terceiro carro eu não troquei, aí depois eu troquei por um EcoSport, depois eu troquei por uma Compass, e agora há pouco tempo, começo do ano passado, a gente trocou por uma outra Compass. Então, esse, né? É esse o negócio. Agora eu queria pedir para a Rebeca falar, que tem filhos aqui, Rebeca, e você, quando eu entrei no negócio, você só tinha 6 anos. Então, se você puder falar como é que foi, né? Você crescer tendo uma mãe Mary Kay. Porque ter uma mãe Mary Kay, gente, não é como ter uma mãe normal. Isso eu sei que não, é diferente. Eu quero que você fale um pouco o que que isso trouxe aí para a tua jornada. A Bruna tá aqui me desejando boa sorte. É, enfim, trouxe muitas coisas, né? Então, como ela falou, eu tinha 6 anos, eu tinha a idade que a Bruna tem hoje em dia, e eu acompanhei de muito perto. Só que antes, na escola, eu ficava período integral. Eu precisava ficar à tarde, porque meu pai chegava mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu acho. E ele me buscava. E minha mãe chegava mais tarde, bem mais tarde, quando ela estava na fisioterapia. Aí, quando ela mudou para Mary Kay, por ter esse horário mais flexível, só que ela é uma pessoa muito disciplinada, eu sempre falo sobre isso, que ela realmente é uma pessoa muito disciplinada, então ela consegue desenvolver o trabalho dela dentro do período que ela estipula e também ter essa flexibilidade, usufruir bem aí dessa flexibilidade. Então, quando ela mudou, eu também pude sair do integral, então eu lembro que eu voltava mais cedo da escola, então isso foi um ponto que eu gostei na época, porque eu chegava, fazia minha lição e ia brincar no prédio, descia para brincar. E muitas coisas, na verdade, né? Então eu cresci muito com a minha mãe na Mary Kay. Eu sempre acompanhei em muitos eventos, porque eu gosto e eu sempre fui relativamente quieta, eu me comportava, então ela sempre levava e eu sempre gostei. Sempre eu gostei de ouvir ela dar aula, de ajudar nos eventos, nas sessões, enfim, eu sempre realmente acompanhei e isso agrega muito, porque minha mãe, por exemplo, dá aula de liderança. Eu já ouvi todos os temas possíveis e imagináveis, praticamente, de aula que ela dá até hoje. E isso sempre agregou muito, inclusive para me tornar como profissional e também na minha vida, me desenvolver na minha vida. Então, esses temas sempre foram tópicos que me ajudaram nessa desenvoltura e entender melhor como funciona o mercado, etc. E Hoje a também, como meu pai Rebeca, para falou, meu quem não pai. sabe, hoje a Rebeca trabalha no mundo corporativo e a Rebeca muitas vezes ela fala: "Ai, mãe, é legal, mas eu escuto tudo hoje o que falaram, já tudo eu já ouvi você falar", né? Então assim, agrega muito. Ô, Beca, vê se a Bruna não quer falar. Bruna, fala um pouquinho, tem criança aqui, você gosta de ter a mamãe na Mary Kay? O que que você acha? Falar sobre o quê?
O que que você acha de ter uma mãe que faz o trabalho Mary Kay? Muito legal. É... Não, não pode, não sopra pra ela, não. Deixa ela falar. Então é muito legal ter e aqui embaixo de vez em quando ela faz umas reuniões e eu vou de vez em quando, né, com ela. E é bem legal que de vez em quando ela faz maquiagens nas pessoas. É, e ela gosta de ir na hora do lanche, viu, gente? Esse é o horário principal que ela vai lá, viu? Mas a Bruna também já Sim, me ajudou nas aulas de maquiagem, né? Então eu trouxe aqui algumas fotos até para ilustrar um pouco isso, né? E para mostrar um pouco. Então aqui, gente, continuem aí, família, comigo. Aqui é a primeira vez que eu fui para Dallas, né? E aqui foi a primeira viagem que eu conquistei de diretoras tops na Mary Kay. Nessa época, Luiz, você lembra que você me falava, você não precisa conquistar, porque a gente viaja mesmo sem você conquistar. E eu falava, não, Luiz, dizem que uma viagem Mary Kay é diferente. E aí, sinceramente, Luiz, fale aí, uma viagem Mary Kay é diferente? Ó, essas viagens de reconhecimento, é o que ela falou, a gente sempre viajou, tá? Para vários lugares. Mas as viagens da American são absurdamente glamourosas, tá? Você pega em hotéis que você nunca ia imaginar ficar, você vai jantar em castelos, e eu não estou exagerando, que você nunca teria nem entrada no castelo, você tem festas extremamente, sei lá, é inacreditável, tanto as festas dos lugares e as pessoas. Então é bem interessante, vale a pena. Viagem Mary Kay é imperdível mesmo, né? Viagem que eles fazem a pessoa, né, que é a vendedora, no caso, é as diretoras, Consultora, consultora, não me chama de consultora, tem a de vendedora, que eu morro. consultora, tem a diretora, mas se sentirem, sei lá, as divas do pedaço lá. Aqui eu trouxe uns comprovantes, aqui foi Suíça, né? Aqui foi o cruzeiro, que a gente tinha até um mordomo, tá? E aí tem história engraçada, porque a gente não imaginava, falaram que a gente ia ter o mordomo, mas eu não sabia como é que era, a gente nunca tinha tido isso na minha vida. Eu sei que o mordomo falou assim: o que que eu posso colocar no seu frigobar, né, Luiz, para mim e para o Luiz? E aí eu perguntei, meu filho, mas o que que tem? Aí ele começou a falar um monte de coisa, eu falei, mas é de graça? Ele fez assim, não, tá tudo incluído. Eu falei, então coloca tudo, né? O mordomo preparava até o nosso banho. Então, assim, aqui Dallas, aqui, gente, Dallas foi a primeira vez. Eu já tinha ido uma vez sozinha e essa vez eu fui levando algumas diretoras e eu levei a Rebeca, né? Rebeca foi comigo. Helenilde tá aí, não sei se a Grazi tá aí também. A Rebeca foi comigo. Então, eu falo que de todas as viagens para Dallas, sem dúvida, essa foi a mais especial. Por quê? Porque eu estava levando a minha filha para a empresa que transformou a nossa vida, né? Ela transformou. O que que você me falou esses dias, Luiz? Não combinei isso Se eu com não tivesse ele. aprendido com você um monte de coisa, escutado tantos anos Não, que falar você sobre uma falou de empresa. vida ordinária e extraordinária. Você me falou essa semana. É que a gente tem uma vida extraordinária em função do trabalho que você leva, mas uma vida ordinária é uma vida organizada, que tem os seus limites, que tem o cuidado com o que se ganha, com o que se gasta. Óbvio que nós temos todo esse cuidado, mas você tem oportunidades que não é dada para toda carreira, né? Todo tipo de empresa, não é comum. Isso. Ele me falou isso, ele nunca tinha me falado isso. Eu falei, caramba, gente, né? Então, essa é a visão dele, né? Então, eu acho, e assim, gente, não é só, e de novo eu vou falar, eu não tô aqui falando só de dinheiro, tá? Não tô mesmo. Eu tô falando de equilíbrio, eu tô falando de visão, né? Eu tô falando de perspectiva, eu tô falando de É, possibilidades. eu acho que o maior é a visão. Ela transformou a visão de todo mundo em casa, em todos os níveis, em todos os aspectos. Tanto é que
hoje, né, acabei criando uma empresa porque eu aprendi com ela que vale muito a pena escalar, né, e ter algum produto para vender. Como ela sempre fala, se eu tenho algo para vender, eu nunca vou ficar sem dinheiro. Então, e ela tem toda a razão. E você não depende da idade, não depende. Ó, você é seu chefe, então isso daí, se você vai progredir, Teu áudio então tá vale muito a cortando, teu pena. áudio tá cortando. Gente, isso eu sempre falo mesmo, tá? As consultoras que estão aqui com certeza já me ouviram falar isso. Eu sempre falo. Quem tem um produto para vender nunca fica sem dinheiro. E é por isso que quando às vezes eu converso e a pessoa fala, Tati, eu tô sem dinheiro, eu falo, minha filha, você tem produto? Então vai. E se você vai pra rua, Odara, você que acabou de voltar, vai pra rua, você coloca reboco no rosto da pessoa, a gente não tem como não vender. Não tem como, né? Aqui, gente, nós somos fã do Ayrton Senna e aqui foi uma viagem que eu fiz com o Luiz, que é assim que a gente desceu do ônibus, a gente estava no hotel que o Ayrton Senna ficava quando ele ainda não tinha casa em Mônaco. Então, gente, eu saí né, eu saí do ônibus, a gente tinha acabado de chegar do aeroporto, mas quando eu vi esse capacete, minha filha até hoje só de olhar eu me arrepio, né? Porque nós somos fã e eu sou muito fã do Ayrton Senna. E aqui são viagens. Essa aqui foi uma das últimas, que foi Londres. Essa aqui eu tive a alegria de estar com a minha filha, como eu já tinha ido com o Luiz para Dubai. Quando a Mary Kay anunciou que era Dubai, eu falei, Luiz, é a minha oportunidade de levar a Rebeca. E lá, Rebeca realizou um sonho, que era saltar de paraquedas. Então, eu acho que a gente está aqui nessa vida para isso, gente. É ou não é? Né? Então, assim, é para isso que serve o trabalho. Aqui foi a viagem que nós fizemos no ano passado, foi a África do Sul. E aqui eu trouxe para vocês, eu quero mostrar para vocês um pouco. Vocês viram fotos de como eu desenvolvia o trabalho quando eu comecei. Agora vou mostrar fotos de como eu desenvolvo o trabalho hoje. E vocês vão ver que é a mesma coisa, porque o modelo de negócio é esse, né? A gente ajusta algumas coisas. Antigamente a gente não fazia nada online. Essa aula aqui, quando o marido da Sandra Liane participou, a gente dava presencial. O Luiz lembra? A gente ia para a sala, eram 20 homens, 30 maridos. Lembra, Luiz? Era a sala lotada, né? De pessoas querendo conhecer um pouquinho mais o Sim, era muito negócio, bom, é legal isso. que a filha estava inserida, que a mulher estava inserida, que a mãe estava inserida. Então, isso eu acho é muito válido vocês conhecerem o negócio, até para vocês poderem apoiar suas esposas, suas filhas e etc e tal. Aqui, então, tô eu trabalhando com a Grazi, que hoje é diretora com a consultora dela, com a Karina, que é diretora com a consultora dela. Eu aqui embaixo, a gente está fazendo uma reunião de unidade, né? Que são os nossos encontros presenciais. Vocês vão ver que tem umas taças ali, ó, no fundo, porque depois a gente ia celebrar. Sempre vai ter uma celebração, sempre vai ter um café, sempre vai ter um momento ali gostoso, porque a gente também entende que isso faz parte da vida, que isso faz parte do negócio, que isso faz parte da conexão. Então, eu particularmente amo esses momentos. Aqui estou eu trabalhando, aqui vocês estão me vendo de blusa roxa. Eu fui fazer um trabalho voluntário na minha igreja. Não era para vender um batom, eu fui lá para não vender nada, não levei nada para vender. Rebeca estava comigo. Todo mundo que sentava lá queria comprar. Todo mundo que sentou lá queria comprar. E aí no final eu fui falar com o pastor. Eu falei assim, pastor, eu não vim para vender. Tô me sentindo mal. Mas tô... E ele falou assim, mas o que que tá acontecendo? Eu falei, o que tá acontecendo é que todo mundo quer comprar. Ele falou, minha filha, deixa eu te perguntar, você vive do quê? Eu falei, eu vivo disso. Eu vivo da venda. Ele falou, então você tem que vender, né? Mas eu não fui para isso. Então eu tô falando, o produto é bom, o produto é bom, e quando você sabe fazer, quando você tem disposição, você vende, não tem como. Aqui tô eu aqui embaixo, numa empresa em Jundiaí, com a Rose. Aqui, a outra foto, ó, é uma aula de maquiagem, ó quem tá ali comigo. A Bruna tá ali comigo. Então, nessa foto tem consultora, tem clientes, aula maravilhosa, e a gente tem uma agora, dia 21 de março aqui, que estão todos vocês convidados. Aqui estou eu com a Cecília na Telha Norte, alguns meses atrás. Aqui estou eu, ó, eu e a Bruna e a Polly, que é uma consultora lá do Litoral Norte. Fui para o Litoral Norte e, obviamente, não tem como ir para lá e não falar, Polly, estou aqui, vamos tomar um café, vamos conversar.
né? Vamos se ver, vamos fazer um planejamento aqui, olho no olho. Aqui também tô eu na Telha Norte, né? Na hora do café. Na Telha Norte, por exemplo, chegamos lá para trabalhar de manhã, tomamos café, almoçamos e jantamos, né? É isso que a gente faz. Aqui estamos nós em evento, então quando sua esposa, tua filha, tua mãe fala que vai num evento, é um evento para aprender, é um evento para ela se formar, é um evento para ela ser direcionada, né? Para ela ser também reconhecida. Aqui embaixo está a gente num almoço delicioso de reconhecimento. E aqui eu trouxe essas duas fotos para a gente finalizar. Caso vocês não tenham perguntas, mas se tiverem, façam as perguntas que vocês quiserem para mim ou para qualquer pessoa da minha família. E nessa foto, na primeira aqui, que vocês estão me vendo mais jovem, eu tô com a Rebeca, com 6 anos de idade, né? E a Rebeca estava onde? Numa festa de estrelas ali junto comigo, reconhecendo as consultoras daquela época. E aqui embaixo tem a Bruna comigo, né? Que também estava comigo ali, trabalhando e tomando um café com a Polly. Então eu falo, gente, que filhos, eles são a nossa bomba propulsora. Filho, nunca, para mim, minhas filhas, nunca foram motivo para eu deixar de fazer, fazer menos ou fazer mal feito. Muito pelo contrário. As minhas filhas sempre foram a bomba propulsora para eu fazer mais e para eu fazer melhor. Então, assim, da mesma maneira que eu tive todo o direcionamento para eu realmente galgar aí todos os patamares dentro dessa empresa, a tua filha, a tua esposa, a tua a tua mãe, né, a tua irmã, ela também tem dentro desse negócio. Então apoia ela, fala para ela pedir direcionamento para a diretora dela, para a nacional dela, que sou eu, e de mãos juntas aí nós vamos alcançar patamares ainda maiores. A Jo tem uma pergunta. Jo, pode abrir e fazer Pode a falar. pergunta que você quiser para o Luiz. Luiz, como você lidou? Boa Boa noite, tudo noite. bem? Faz tempo que não te vejo, que não te ouço. Luiz, como você lidou com a situação quando a Tati decolou e começou a ganhar dinheiro de verdade? Porque muitas das vezes em uma família aconteceu comigo. O meu marido, na época, teve dificuldade. Talvez ele não entendia que era um negócio, né? Não era só vendia de produto, mas como você lidou? Porque muitas mulheres, não foi só eu nem a Tati, a Mary Kay mudou a vida financeira, mudou a vida, a visão, comportamento. Simplesmente a Mary Kay mudou, porque é um negócio. Por isso que chama-se negócio independente. Torna-se. É, Hoje eu sou empresa. Mas como que você lidou com isso? Como que você visualizou? Ó, vou ser honesto, no início eu achava meio estranho, falar, caramba, sai para vender, para treinar. Eu não, realmente não tinha noção de que era um treinamento, ela estava sendo, aprendendo como era o negócio, como se desenvolver no negócio. Eu não tinha essa visão mesmo, eu não via. E aí, aquilo que você falou, de repente ela começou a ganhar muito mais, né, do que eu, e eu sou competitivo pra caramba. Eu falei, caramba, né, meu? E eu acho que os homens devem encarar mal isso, que deve falar, caramba, eu estava aqui como que ajudava na casa, ou era talvez o principal O provedor e não provedor. era mais. Então eu lidei com isso, tá? Lidei com isso. Foi bom porque o meu lado competitivo foi também alterado. Aí eu comecei a fazer muito mais coisa, porque eu falei, pô, eu não posso ficar. Isso internamente, é uma competição que foi sadia para a família, né? Eu não posso ficar, pô, ficar muito para trás, eu tenho que correr atrás, até em vários aspectos, até eu criar minha própria empresa. Na verdade, ela mudou a dinâmica de casa a tal ponto
que hoje nós temos uma empresa de suplementos ah, produzidos com inteligência artificial, entendeu? Tem aí o meu produto, ó, colágeno tipo 2 Pro IA. Mas assim, o que Ô, Luiz, aconteceu do lado bem mas positivo teve foi uma ela. Eu época, entendi o que ela falou. mas teve uma O época que, lado, o quando que ela você teve muita dificuldade, porque isso acontece muito, teve uma coisa que você me falou, que eu não sei se você lembra, que você começou, que você entendeu que eu não era mais pessoa física. Você lembra disso? Então, é que veja, eu nunca tive uma empresa até a Tati entrar na Mary Kay. Eu não sabia lidar com isso mesmo. Eu sempre fui professor de cursinho. E aí ela se transformou numa pessoa jurídica, ela se transformou numa empresa de uma mulher só, entre aspas, porque tem toda uma equipe, né, que ela vai acabar formando e tal. Mas assim, ó, vou ser honesto, dependendo da forma que vai ser passado para o marido, ele vai achar estranho, tá? É difícil porque ele vai perder o protagonismo que tinha, vai mudar o protagonismo, seja lá qual for a forma que ele atua na casa, qual for a dinâmica entre marido e mulher, você se desenvolvendo, tá? Vai mudar essa dinâmica. E isso tem que ser conversado, isso tem que ser discutido, tem que ser mostrado, porque realmente eu demorei uns 2 anos até ir para Munique, até ir para a Alemanha com ela perceber que aquilo era uma empresa, tá? Não percebia mesmo. Falei, pô, tá vendendo batom, meu. A menina até é doutorada, sabe? Internamente eu tinha vários problemas com isso. Sai direto, não fica em casa nunca. Mudou toda a estrutura da dinâmica de casa. Então, isso foi complexo até a gente entender o que estava acontecendo, porque eu tive que aprender, teve que ter o aprendizado, né? De todos os lados dela, meu. E isso, hoje, olhando agora de fora, tá? Foi extremamente bom para a família inteira. Minha filha, de 23 anos, extremamente bem-sucedida no lado empresarial. Eu me tornei um empresário. A Tati é extremamente bem-sucedida. Ela é a cabeça da casa, ela move a estrutura. Mas, de novo, isso funcionou muito bem aqui. Eu não sei, eu acho Luiz, que tudo tem que ser conversado com calma, porque tem muito marido que vai ficar com ciúme, tem muito marido que vai ficar com raiva, tem muito é isso. marido vai Ô, entender o que Luiz, está acontecendo. Eu acho que, como eu tratei bem, mas assim, tá diferente, entendeu? Isso tá estranho para mim. Então, eu acho que talvez essas reuniões, essas dinâmicas com maridos, dependendo, tem que ser pedida até ela oferece, mas tem que oferecer talvez com mais veemência, falar, "Ó, precisamos sim. conversar." Apareceu outros maridos e ensinar a pessoa no sentido, ó, cara, isso é uma oportunidade, isso daí não é ruim para a família. Isso, pelo contrário, você vai mudar a estrutura da família. Eu achei muito interessante, por quê? Porque eu vejo dificuldade com as minhas consultoras, muitas aonde quando ela fez o pedido, que são do Círculo das Estrelas e não vendeu todo o pedido, estão na corte e muitos falam assim: ah, você não vendeu tudo e ficou produto. Muitos não entendem que é uma empresa e que nem tudo que tu compra naquele mês tu vai vender naquele mês. E que muitas das vezes você vai fechar o mês no vermelho. E que às vezes o dinheiro não vai entrar na mesma quantidade, e é onde o marido acha que Mary Kay está dando prejuízo. Mary Kay é um problema. Eu entendi. Veja, por esse aspecto, né? Nós nunca aqui passamos. A Tati, ela é extremamente determinada, ela é focada, como a Rebeca falou. Então, tecnicamente, tudo que ela fala, eu compro, eu vendo, e vende, tá? E vende. Ela se propõe, ela faz. Então, isso é uma coisa que é um exemplo aqui. Mas eu concordo, olhando o outro lado. Deve existir pessoas que, por um planejamento não tão bem feito, por talvez naquele mês não ter tido, sei lá, ficou doente, não teve como sair, teve alguns problemas e não conseguiu extravasar o que comprou por falta de planejamento ou por furo no planejamento, e isso realmente atrapalha. Então, isso é outro aspecto. E aí eu estou tirando o marido da história, colocando a pessoa que fez a compra. O planejamento tem que ser feito. Não adianta a pessoa falar assim, nossa, eu vou comprar. O produto não se vende sozinho. Você tem um produto que vai ficar na tua casa. Se você não for atrás para venda, ele vai ficar lá, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Você não pode empatar
um dinheiro sem ter a perspectiva de venda. Ou não pode, na verdade, você não pode ficar parado. Se você agora participa de uma empresa, você é um vendedor e no futuro vai ser um coordenador de vendas, você vai ser um diretor de vendas, você vai ter uma equipe, você tem que ter uma iniciativa, uma estratégia, um foco. Você tem várias coisas que você tem que trabalhar, vários pratinhos para girar igual um equilibrista para poder fazer a tua venda. E isso tem que ser uma coisa natural, né? Com o planejamento. Não pode ser uma coisa, nossa, como é difícil para mim. Pô, difícil por quê? Você tem 8 horas de trabalho diário, pô, tem que vender, né? Então, tudo bem, acho que, não sei se eu me extrapolei aqui. Não, foi perfeito, foi ótimo. E uma coisa que eu percebi, e de antemão já vou dizer, é que a Tati teve um privilégio, saiu na frente porque casou com um economista. E a maioria das mulheres não tem o economista como parceiro, uma pessoa visionária, entendeu? Não, gente, Mas olha, no começo Ó, foi, depois, foi peraí, bem. depois que eu ganhei um Lancer Zero e fui para Não. Munique, Mas logo no depois de começo, 2 anos, você não foi tem. muito, mas no começo foi difícil, gente. Foi difícil. Lógico. Então o apoio não veio não de cara, foi difícil. A gente era de um meio totalmente diferente da educação, então muitas vezes ele não entendia isso. Então era tipo, você é uma Barbie, você é fútil. Então assim, entende? Então não foi fácil, não. Então, por isso que eu já comecei falando que nós não somos a família Doriana, porque nós não somos mesmo, tá? Então, hoje mesmo eu tive um ataque de loucura com a Bruna na hora de fazer a lição. Foi ou não foi, Bruna? Né? Então, assim, gente, é igual, aqui é igual, tá? Então, aqui não é realmente, nós não somos, então, estamos bem longe de ser a família perfeita. Então, no começo foi Sem dúvida. difícil, sim. Nos meus primeiros 3 anos. Eu não tive o apoio que eu Agora, precisava. para pensar, né? Só cortando ela. Vocês estão trabalhando com beleza e oferecendo produtos relacionados à beleza. Óbvio que você, e isso eu vejo hoje, na época eu não via. A Tati vivia numa piscina cheirando cloro, entendeu? Então ela vinha para casa e cheirava cloro. É isso que a gente sentia. O perfume dela era cloro e o cabelo dela tudo zoado. Então, quando você começa a perceber que a pessoa se transformou, entre aspas, no bom sentido, numa Barbie, né, meu? E você fala, pô, o que aconteceu? Que estranho. Mas é óbvio que hoje eu percebo que como é que você vai vender produtos de beleza não estando, entre aspas, bela no sentido geral da palavra, entendeu? Não necessariamente bonita, mas bela, né? Gente, então é óbvio que a pessoa tem que vender e tem que ter confiança. Fala, Bru. gente, só um minutinho. Eu brinco que é assim, é Ela quer verdade, né? falar. Eu brinco muito nas aulas, porque assim, a gente sai. E eu comecei a falar isso depois que eu entendi a dinâmica. A gente sai em horários esquisitos, porque eu lembro que uma vez eu saí para. Você vai fazer sessão 2 horas da tarde. Aí você sai feliz, porque a gente não sai para trabalhar triste. Quem é que sai para trabalhar com Mary Kay triste? A gente sai já feliz, e bonita. Só que a gente volta mais feliz e com dinheiro no bolso. É estranho. Então, se eu tivesse entendido, aí, óbvio, o marido olha e fala assim: Meu, essa mulher tá muito louca, tá muito estranha mesmo, né? Pode falar, Bruna. Gente, alguém tem mais perguntas? Pode falar, Bruna. Então, então o perfume dela tinha cheiro de cloro? Tinha. É porque a mamãe trabalhava dentro da Era isso piscina o dia mesmo. inteiro. Gente, me contem. Mais alguma pergunta, gente? Aí, ó. Agora ela vai me perguntar do cloro o resto da vida. Vocês estão vendo? Mais alguma pergunta? Né? Façam. Se tem, ó, tivermos homens, teus meninos aí, ó. Rose, Rose Genésio mesmo. Teus meninos, tem. Esses meninos eu queria que vocês escutassem tudo, porque a sua mãe vai ser minha próxima diretora. E eu preciso que vocês apoiem essa mulher, viu? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Não? Todos lindos, maravilhosos? Gente, então eu vou finalizar. Quero agradecer Muito legal, demais. Tati. Oi? Foi muito legal. Eu só queria incrementar ali que ele estava falando que como vê, né?
que acham que a gente está vendendo creme, batom e não entende que é uma empresa com oportunidade tanto de uma renda extra quanto uma carreira. E começando, que nem você falou, na mesma base. E aí a diferença da Mary Kay Ash, a proposta dela é humanizar, é valorizar tanto quem está, é o ganha-ganha, todos saem ganhando. E a melhor coisa é que não tem teto, eu estava explicando aqui para as crianças, não tem teto. Às vezes eu trabalho bem lentamente, realizo outras coisas e tenho a oportunidade de voltar e saber por onde começar sempre. E podendo sempre fazer disso uma carreira. Então, obrigada pela partilha. É bom ouvir o outro lado da Bruna falando, da Rebeca, como ela foi, como dividir os lucros, porque ensina as crianças, né? Porque eles não têm ideia, acham que é só tá saindo para vender batom, creminho. Aí o creminho dela. Aí você fala, meu Deus, Tão uma empresa. bonitinha, né? Exatamente. É isso aí. Gente, para mim foi um prazer, né? Eu gosto de compartilhar. Espera um pouquinho agora. Quero falar. Ela quer fazer uma pergunta. Pode falar, Bruna, vai. A última. O que você mais gosta na Mary Kay? Eu, Tatiana? O que eu mais gosto? O que eu mais gosto é a possibilidade de poder ajudar as outras pessoas a transformarem suas vidas. Isso é o que eu mais gosto. Legal. Legal. Queridas, queridos, foi um prazer, Ok. né? Eu não sei se o Bruno estava aqui quando eu comecei, mas Bruno, foi você que me inspirou, Bruno, marido da Tami, a fazer essa apresentação. Recebi também há pouco tempo o Renato aqui, marido da Joyce. Então, assim, gente, foi tão prazeroso e foi tão produtivo ter vocês aqui que eu realmente quis fazer online para a gente poder atingir mais filhos, mais filhas, mais mães, pais, maridos, esposas, viu? Eu falo que essa oportunidade realmente transformou a realidade da minha família e eu sou muito grata a isso. Então é por isso que estamos hoje aqui em família e queremos que todo mundo aqui tenha também suas vidas transformadas. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, viu? E um final de noite maravilhoso. Ficou gravado. Boa noite. Eu vou baixar e amanhã eu mando para vocês. Beijos.